Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, e assim diz a Escritura: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santos. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar. Ó gracioso Deus, obrigado, Pai, porque o Teu Filho trouxe a luz até nós. O Senhor, o Pai, trouxe clareza de quem o Senhor é e de quão maravilhoso o Senhor é. Os nossos olhos foram desvendados pela luz do Evangelho. E agora podemos, ó Pai, conhecê-lo mais e mais, sermos transformados pelo Senhor, feitos à imagem de Cristo Jesus. Continue a Tua obra no nosso coração, ó Pai. Pastoreia-nos como verdadeiro e único pastor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que ilumina a escuridão. Essa palavra que ilumina a escuridão é a Sagrada Escritura. E esse texto fala exatamente isso. É por isso que eu coloquei esse título nesse sermão, a palavra que ilumina a escuridão. Deus, na sua bondade, Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. Ser salvo hoje, viver para o Senhor hoje e viver eternamente com o Senhor. Nós que já cremos no Senhor, nós sabemos o que isso significa. Mas nem sempre, por saber o que isso significa e já termos Jesus dentro do nosso coração, não significa que estamos vivendo a plenitude da claridade, da luz, da plena percepção de Deus, de quem Ele é, percepção do que Ele quer, a percepção da plenitude do seu amor. E não de maneira assim espaçada, mas muito comumente nós somos afligidos. Em alguns momentos a aflição ela é tão violenta que ela produz até mesmo enfermidades. E eu creio que a gente sabe muito bem, mas eu preciso reenfatizar isso, que a principal causa das enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, a principal causa disso é o pecado. Porque o pecado ele tem aquela capacidade de tirar de nós a compreensão de quem é Deus e colocar em nós algumas dúvidas a respeito das promessas de Deus. No atendimento pastoral, no aconselhamento, a primeira e mais importante solução que eu normalmente trago para as pessoas que estão vivendo as suas angústias humanas normais é: você precisa crer em Cristo Jesus. Eu não tenho outro caminho para iniciar. Não existe uma resposta que seja mais importante do que essa. Não existe base para a solução de problemas que não seja a base da graça de Deus através da pessoa de Cristo Jesus.
Para aquele que crê é, olhe de novo para a cruz. Para aquele que não crê é, compreenda o amor de Deus através da cruz. E creia. Essa é a primeira atitude que, quando nós vamos pastorear, nós vamos aconselhar pessoas biblicamente, nós fazemos. Apresentamos Cristo Jesus. Algumas vezes, alguns irmãos, quando chegam, eles dizem, pastor, o senhor está querendo me evangelizar? Eu disse, se isso está chegando bem para você, é isso mesmo. Se você está precisando dessa palavra evangelística, coloque no seu coração. Se você está distante daquilo que ela produz na sua vida, você também está precisando voltar para Cristo e ver a Cristo, e entender a sua palavra, a sua verdade, para que isso seja suficiente na sua vida. Nós vivemos em um mundo de muitas pessoas, em que muitas pessoas questionam a fé cristã. Existem perguntas que frequentemente surgem quando nós falamos do Evangelho para essas pessoas. Elas falam, por exemplo, como é que Jesus pode ser o único caminho? Ou pergunta, como que nós sabemos que a Bíblia é confiável? Ou, como um Deus bom pode permitir o mal? É interessante que essas 3 perguntas são as perguntas mais usadas por aqueles que têm barreiras quanto à palavra de Deus e o conteúdo dela. São frases racionalmente entendíveis, mas espiritualmente tolas. Porque não houve ainda clareza na alma para que as pessoas possam encontrar, através da luz do Evangelho, respostas para essas dúvidas. E o principal é, a Escritura não é aceita, ela não é compreendida. E para alguns até mesmo dizem, a Escritura é a palavra de Deus. Alguns dizem, eu creio em Deus e nas suas promessas, mas vive como se elas não existissem. E vivem vidas de angústias, de tristezas, murmurações, reclamações, onde Deus muitas vezes é questionado como Deus, como a palavra dele confiável, ou a sabedoria de Deus que coordena todas as coisas e permite até mesmo o mal. Então, o que eu posso dizer é que essas perguntas, elas se tornaram, para algumas pessoas, obstáculos, tanto para que deseja crer, quanto para aquele que já crê, mas precisa compartilhar a sua fé com outra pessoa. E eu creio que você, em algum momento, provavelmente teve a oportunidade de ouvir alguém fazer perguntas como essas para você. A principal, a pergunta absolutamente fundamental que nós temos é, podemos confiar na Bíblia? Como resposta. Deus nos pastoreia com a Escritura. E alguém chega e diz, podemos confiar na Bíblia. Porque se a Bíblia não for confiável, todo o restante do cristianismo perde a sua base. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, não existe sentido em crer num conteúdo e depender dele. A fé nossa, do povo de Deus, a fé cristã, ela está fundamentada, ela está ligada à autoridade das Escrituras. Se nós estamos hoje aqui para glorificar a Deus e sentar para ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, é porque nós sabemos e nós queremos conhecer mais da autoridade de Deus que molda a nossa vida cristã. E foi essa exatamente a preocupação que o apóstolo Pedro estava tendo aqui nesse texto. Ele escreve essa segunda carta, do início ao fim, e ele está perto do fim da sua vida. Ele diz isso no capítulo 1, verso 14, você pode ver aí. 2 Pedro 1,14, ele diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Interessante, Deus disse para ele, olha,
Está chegando a sua hora. Essa semana eu estava numa situação com irmãos que haviam perdido o ente querido. Nós estávamos ali naquele momento de espera entre o falecimento e até as outras coisas ficarem próximas. E uma questão foi: como seria a nossa vida se soubéssemos quando a morte chegaria? Eu disse para eles: eu creio que seria um baita de um sofrimento. Nós não viveríamos para a vida, mas nós viveríamos por causa da morte. A preocupação maior seria a morte do que a vida. Não é verdade? E Deus, por alguma razão, chegou para Pedro e disse: está chegando a sua hora. Mas Deus tinha um propósito específico para isso. Quando Pedro fala a respeito disso, ele quer deixar a igreja firmada naquilo que a igreja tem que ficar firmada. Nós já estudamos a primeira carta de Pedro. E vimos que Pedro escreve a carta no capítulo 1, versos 1 a 3, da sua primeira carta. E ele diz que ele está enviando a carta à igreja, mas uma igreja dispersa, perseguida, colocada em situação de dor, de angústia, de tristeza, de medo. E ele escreve para trazer confirmações de quem Deus era e que eles precisavam, apesar das circunstâncias, serem crentes fiéis. E agora ele está dizendo: olha, a minha vida está chegando ao final e eu tenho que colocar vocês olhando para aquilo que vai trazer fortaleza, base, sustentação para qualquer angústia e dúvida que exista no seu coração. Você precisa entender a respeito da palavra de Deus. Essa é a preocupação de Pedro. Esse é o pastoreio de Pedro e certamente nós temos que ir atrás desse exemplo, porque é assim que se pastoreia mesmo. Dos versos 16 a 21, Pedro está trazendo razões pelas quais a palavra de Deus é absolutamente confiável. Nesse texto nós vamos encontrar 3 fundamentos da confiabilidade das Escrituras. Aprenda isso e coloque no seu coração para que nunca haja dúvida. Aprenda isso para que quando encontrar alguém com dúvidas a respeito do Evangelho, você possa conversar com ele biblicamente e com a autoridade da palavra de Deus. Primeira coisa que nós encontramos como argumento aqui de Pedro para que a igreja fique na Escritura, ele mostra que a Bíblia ela não se baseia em fábulas humanas, em mitos humanos. Ele começa combatendo uma acusação comum. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Ele diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A palavra que Pedro traz aqui no texto, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês se lembrem que nós falamos de Jesus, nós falamos do poder de Deus, nós falamos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós falamos isso não porque algo foi inventado, era uma historinha da época, ou era algum tipo de crença inventado na época. Ele diz: não foi. Essas coisas de Deus e de Cristo tem a ver com aquilo que foi a nossa convivência com Cristo. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A palavra usada para fábula pode ser traduzida como mito. Mito é uma expressão que foi usada muito pela doutrina neo-ortodoxa do meado do século XX, do século passado. E a igreja cristã, ela foi encharcada desse tipo de pensamento. É mais ou menos assim. A gente percebe que o homem tem certas necessidades e baseado nisso, cria-se uma ideia para que aquilo possa ser solução para ele. Qual ideia? Cristo Jesus. Por quê? Eles dizem: Deus não pode sair do céu e vir morar no meio da gente. É um pensamento deísta. Deus é completamente longe de nós. Está errado isso.
E eles disseram que Cristo é um mito, esse que anda na terra. Aquilo foi só uma linguagem para as pessoas entenderem. E eles dizem, nós precisamos tirar da Escritura esse mito, esse Jesus que veio e fez a obra aqui na terra. Uau, e você pode estar dizendo, mas isso entrou na igreja cristã, no século XX? Eu digo para você, sim, e ainda temos várias pessoas que pensam assim. Pensam numa ideia, só numa sugestão, em alguma coisa que você deve imaginar a respeito, porque faz bem para o seu coração. Isso foi algo tão sério que quando Freud vai desenvolver a base da psicologia, porque ele é o pai dela, ele diz que existe um momento em que todos aqueles que creem num mito, numa coisa que não é verdadeira, ele chama de ilusão, ele não chama de mito. Essa ilusão vai ser desmascarada e todo mundo vai cair na real. O futuro de uma ilusão é o título do capítulo dele, que ele fala a respeito dessas coisas. Nós vivemos num mundo que não conhece a Deus e que questiona a Deus. E muitas vezes, quando fala a respeito de Deus, pensa nele não como algo verdadeiro, algo palpável, algo que realmente veio como resposta do Senhor, desde o Gênesis capítulo 3, quando Jesus é mencionado, em toda a escritura do Antigo Testamento, e na base da escritura do Novo Testamento, nos Evangelhos. Pedro está dizendo, a mensagem cristã não é uma lenda religiosa. Eu fico tão preocupado porque nós vivemos num mundo onde o cristianismo está cheio de lenda religiosa. Onde alguém chega e diz, eu vi algo. Eu vi uma estátua suando. Eu achei uma estátua no fundo do poço, do mar, do rio. Eu vi coisas dessa natureza. Isso sim é lenda religiosa. Pedro diz, não. A verdadeira religião cristã, ela é embasada no Evangelho, que aponta para a única verdade salvadora, Cristo Jesus. Naquela época em que Pedro estava trazendo essas palavras para a igreja, no mundo antigo, muitas religiões eram baseadas em mitologias. Basicamente, as mitologias gregas. Histórias sobre deuses como Zeus, Apolo, Poseidon. Essas, entre aspas, divindades com letra minúscula, eram usadas para explicar a realidade. Cada um deles tinha um poder em uma área, em alguma coisa. Mas Pedro afirma, o Evangelho não pertence a esse tipo de coisa, a essa categoria. O Evangelho não é uma filosofia religiosa. O Evangelho não é uma tradição cultural. O Evangelho não é uma história simbólica. O Evangelho que nos mostrou Cristo Jesus é história verdadeira, é história real. Então a primeira coisa que você tem que pôr na sua mente, para que sempre você esteja tranquilo diante do Deus que age no seu coração, é: Jesus é verdadeiro. A história de que ele nasceu é verdadeira. E nós cantamos o Natal porque é verdadeiro. Ele morreu, foi maltratado, ele sofreu, ele teve espinhos na cabeça, ele foi cuspido, ele teve que carregar uma cruz, ele foi preso numa cruz, ele foi levantado, ali expirou, antes falou, está consumado, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e depois da ressurreição, muitas e muitas centenas de pessoas viram o Senhor Jesus ressuscitado, e muitos viram-no subindo aos céus para estar com o Pai na eternidade. Isso foram fatos. Se estivéssemos naquela época andando por Jerusalém, nós veríamos esses fatos. Nós veríamos a multidão chamando Jesus de uma fraude. Mas ele não era. Ele mesmo dizia, eu sou o Filho de Deus. Eu sou este.
Muito interessante porque os apóstolos viram Jesus. João afirma a mesma coisa no seu evangelho. Abram comigo lá, 1 João, capítulo 1, verso 1. É o livro seguinte aí da sua Bíblia. Diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, ou seja, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele vai falar sobre o verbo da vida. Inicia bem parecido com aquilo que nós vemos em João capítulo 1, verso 1, quando ele fala do verbo. E o verbo era Deus. A fé cristã, ela não surgiu da imaginação humana e nem da invenção nossa. Ela surgiu de testemunhas verdadeiras e que Deus as preparou para que pudessem verdadeiramente testemunhar. Por isso eles foram inspirados para fazer isso. Eles não fizeram essa divulgação, esse testemunho, o escrito que hoje temos nas Escrituras, baseado na capacidade deles, mas na ação do Espírito que os inspirava para que eles pudessem registrar exatamente o que tinham que ser escrito. A verdade, o relato. É muito interessante vermos no Antigo Testamento profetas dizendo: e disse Deus. 2 pontos. E eles colocam um texto imenso ali na sua Bíblia de letra pequenininha, das palavras de Deus e orientações de Deus e questionamentos de Deus e bondade de Deus. Você fala: gente, como é que eles lembraram de tudo isso? Não se esqueça que tudo isso foi obra do Espírito Santo de Deus. De igual forma, nós encontramos agora estes que ouviram, que viram, que sentiram, a mão apalpou o Senhor Jesus. Eles não estão falando de algo que disseram, eles estão falando de algo que experimentaram. Ah, mas a fé cristã não pode ser baseada na experiência. Não qualquer experiência, mas naquilo que vem de Deus. E isso é usado para que ninguém questione. São testemunhas oculares. O apóstolo Paulo, os apóstolos, eles não estão dizendo: nós tivemos uma experiência espiritual, ficamos todos arrepiados. Porque ficamos tão arrepiados, a gente só sabe que isso pode ser de Deus. Opa! Tem muita coisa que me arrepia. Algumas, a maioria, é coisa boa. Mas às vezes eu me arrepio com coisas ruins. Meu Deus, misericórdia. Eles não estão dizendo isso. Eles estavam dizendo: nós vimos. O problema do ser humano não é apenas falta de evidência. Não é. Apesar de que isso pesa. A Escritura diz que o pecado afeta a nossa percepção da verdade. O pecado, ele é como se fosse uma nuvem de fumaça na frente da gente e ele não nos permite ver a verdade. E se o Espírito não vem e faz assim e tira tudo, nós não vamos conseguir discernir o que está diante dos nossos olhos. Isso é terrível. Eu tenho uma amiga que é deficiente visual. Ela já passou por experiências que eu não consigo nem falar para vocês. E nem posso. Mas algumas ela compartilhou não só comigo. Coisas como estar num ponto de ônibus, uma bengalinha, e perguntar para um casal: vocês me ajudam na hora que vier o ônibus X? Pode deixar certo. A voz era de pessoas idosas. E ela estava ali conversando com eles e disseram: esse é o seu ônibus. E quando ela sobe no ônibus, ela vai pegar a carteira dela e buscar dinheiro. Onde estava? Ela foi roubada. Um casal de idosos roubou uma deficiente, pessoal. Você fala: que absurdo. Mas ela não viu.
Quando o texto fala, nós vimos, eles estão dizendo, olha, houve clareza de tal forma que nós podemos testemunhar. Às vezes, nós ficamos tão cheios de necessidade de evidência, que a gente chega para Deus e diz, Senhor, se é para acontecer isso, faz aquilo assim para eu saber que é. Já fez isso alguma vez? Deus tem misericórdia de você. Eu vejo um texto onde um dos discípulos do Senhor Jesus não estavam no lugar onde ele apareceu vivo depois da ressurreição. E aí ele diz para os seus colegas, olha, eu não vi, então eu não tenho que acreditar no que vocês estão dizendo. Quem foi ele? Tomé. E aí quando Jesus volta naquele lugar, vem cá, filhinho, põe o dedo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Agora você crê? Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Ele já tinha vivido com o Senhor Jesus durante todo aquele tempo, vendo todo o poder de Deus, sabendo a respeito das profecias que haviam a respeito dele. Ele duvidou. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as evidências que nós nos esquecemos da Escritura, que é o testemunho da evidência. O que diz 2 Coríntios capítulo 4? Abram comigo, no verso 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O pecado, ele tira a capacidade da percepção da verdade, da visão de Cristo e do seu amor, demonstrado na cruz. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no verso 18, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Eles pegam a verdade porque eles não têm capacidade, porque eles são iníquos mesmo, eles jogam a verdade fora. Eles negam uma verdade que está ali, clara diante dos olhos deles. A ideia aqui do texto, eles fazem força para que isso não seja verdade nos seus corações. Sendo assim, irmãos, o que nós concluímos? Nós concluímos que o problema humano, ele não é só intelectual, não é só de percepção, ele é espiritual. Nós conhecemos a Deus porque Deus desvendou os nossos olhos. E aqueles que não conhecem a Deus, é porque não tiveram os seus olhos desvendados. Por isso a palavra de Deus não depende da aprovação da razão humana. Ela está acima da razão humana, em todo o tempo. Esse é o primeiro argumento que Pedro traz. E ele é válido, extremamente válido e importante para nós. Quando eu caio na dúvida a respeito da Escritura, a minha angústia vai aumentar. Eu estou me distanciando daquilo que me sustenta e que fala de Cristo. Segunda coisa que Pedro usa como argumento é que a palavra de Deus, ela é muito mais segura do que experiências extraordinárias. Olha só o que é dito aí no verso 17 e 18. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me agrada. Jesus ouviu isso. Verso 18, ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está se referindo aqui à transfiguração de Jesus. Esse evento é registrado em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Se você olhar, e eu tive a oportunidade de verificar, a gente vai perceber que é o mesmo entendimento. Pedro
Tiago e João viram Jesus na sua glória. Eles contemplaram Jesus. Eles viram Cristo transfigurado. Eles viram Moisés e Elias. E ouviram a voz do Pai, do Deus Pai, dizendo: este é meu filho amado. Imagina essa experiência. Imagina essa história. Você está com o Senhor Jesus, andando com Ele durante 3 anos. Vendo todos os poderes e milagres e maravilhas feitas por Cristo através do poder dele como Deus. Ele se apresentando como o Filho de Deus. Ele os convencendo com o evangelho que os constrangia e os alegrava. E levava pessoas a crerem nele. E naquele dia tiveram uma experiência importantíssima. Eles viram o Senhor Jesus transfigurado. Ele estava diferente do que era. Provavelmente reluzente. Provavelmente em uma convivência pessoal ali com o Pai totalmente diferente. Algo que saltava aos olhos. Estava ali Moisés e Elias, que já haviam morrido, mas estavam ali como servos de Deus. E eles ouviram Deus falar a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado. Imagine essa experiência. Ver a glória de Cristo. Ouvir a voz audível de Deus nos apresentando Cristo Jesus. Talvez você esteja lembrando quando Jesus foi batizado. Jesus está ali sendo batizado por João, no Rio Jordão. Enquanto João estava ali, veio uma pomba, representando o Espírito Santo de Deus. E dos altos céus veio a voz: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu deleite, todo o meu prazer. É Deus dizendo isso de novo. Eu creio que seria difícil imaginar algo mais poderoso para confirmar a fé do que isso. Aí Pedro vem com o verso 19, fazendo uma afirmação. Ele diz: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Olha o início: assim temos ainda mais segura a palavra profética. Olha, eles tiveram aquela visão, foi fantástica. Eles viram a glória de Deus, foi maravilhoso. Eles tiveram a voz de Deus, fantástico. Mais do que isso, ele diz, mais importante do que isso, tem um negócio chamado palavra profética de Deus. A palavra de Deus. É como se ele dissesse: isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus foi preparada para ser algo insubstituível. Ela é mais segura do que a experiência. Pedro está dizendo algo extraordinário. Mesmo tendo visto a transfiguração, a Escritura continua sendo a base mais segura da fé. Porque foi Deus que nos deu para isso. Pare. Eu não estou sentindo Deus. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus está longe, Ele não me ouve. No momento da dificuldade, nós às vezes queremos uma experiência. E Pedro diz: o mais importante é a palavra de Deus. Volta para ela. Quem nos conforta é Deus, Ele usa a palavra. Quem nos abençoa é Deus, através da palavra. Quem traz graça sobre a nossa vida, ou aquilo que não merecemos, mas Ele vem e nos dá sua misericórdia, é através da Escritura. Esse é um instrumento único, suficiente, eficaz e mais, diz o texto, seguro para nós, servos de Deus. Quando eu prego o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu não prego experiência. Vem aqui experimentar Jesus Cristo. Não, vem aqui conhecer a Jesus Cristo.
venha ser conduzido pela graça de Deus a Cristo. Muitas pessoas dizem, se Deus falasse comigo diretamente, eu acreditaria. Parece que tem pessoas que querem que Deus escreva no chão, eu estou aqui. Ou dizem, se eu visse um milagre, minha fé seria muito mais forte. E sai correndo atrás das coisas para falar, ali existe Deus, ali existe Deus. E entra dentro de uma igreja, vai na outra e diz, onde eu me sentir melhor. Que sentir melhor? Fé não é sentimento, é entendimento. Que promove sentimento, mas é entendimento. Está ligado à palavra. Jesus, ele está dizendo algo diferente. Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Né? Está aquele diálogo ali sobre o céu, o inferno. Aí é dito a ele, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Eles disseram, olha, se eles virem um anjo vindo do céu e falar com eles e fazer coisas assim espetaculares, aqueles nossos parentes que estão lá, aqueles nossos amados que nós gostamos deles, eles vão acreditar. Abraão diz, olha, para com isso. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra que fala de Moisés e profeta. É isso que é suficiente. E depois ele acrescenta, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se convencerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Irmãos, o instrumento de bênção, de transformação, de vida eterna é a Escritura. Aquele que trata a nossa alma, perdoa os nossos pecados, mas é também aquele que cuida da nossa vida cristã, que também tem problemas difíceis. Concluímos que a Escritura, ela é suficiente. Ela é suficiente. Pedro compara a palavra a uma luz. 1 Pedro aí, ele diz que ela é como uma luz que brilha em lugar escuro. Uau! Vivemos em um mundo espiritualmente escuro. Confusão moral, relativismo, engano espiritual, egoísmo, individualismo e tantos ismos que mostram essa separação do homem da necessidade de Deus. Mas é tudo baseado numa vida espiritual enganada. Mas a palavra de Deus é aquela que ilumina o caminho. Eu creio que todos nós sabemos, ou já ouvimos, ou já desfrutamos do texto do Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, em toda a Escritura a verdade é uma única verdade. E finalizando, terceiro argumento de Pedro é, a Bíblia tem origem em Deus. Ela tem origem divina. E ele mostra isso claramente nos versos 20 e 21. Pedro explica por que a Bíblia é confiável. Ele diz no verso 19, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. É uma afirmação. Isso significa que a Escritura não nasceu da criatividade humana, como muitos dizem. Os profetas não escreveram suas próprias ideias. Eu vi uma reportagem, eu gosto muito de reportagens que falam sobre a Bíblia. Apesar de que a maioria destas reportagens, documentários, são liberais e desacreditam a Escritura. Mas foi criado um aplicativo de IA para colocar claro as incoerências da Escritura. E esse material começou a trabalhar
a Escritura de uma maneira geral. E quanto mais ela ia trazendo conclusões, confirmava a autoridade das Sagradas Escrituras. E foi feito um alarde de que esse ia mostrar tudo, e mostrou mesmo. Mostrou, por exemplo, o número 7 aparecendo na Escritura nos momentos certos. Tem a ver com a perfeição de Deus. A respeito do Filho de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, não havendo contradição em quem ele seria e quem ele é. Todas as promessas que haviam sido dadas a respeito dele sendo concluídas. Apesar de toda aquela multidão de escritores escrevendo em milhares de anos, uma unidade fabulosa. Não existe nada que contraria o que foi dito aqui e o que foi dito ali. Eu fico pensando, as pessoas ficam preocupadas com isso. Eu até as compreendo, mas Deus, de uma forma muito mais fácil, chega para nós e diz: saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana. Os profetas não escreveram segundo as suas ideias. Pedro continua, no verso 21, a parte primeira, ele diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, qual é a origem? Olha só o que ele diz: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui está a doutrina fundamental da fé cristã, a inspiração das Sagradas Escrituras. Isso é básico. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, cadê cristianismo? E é isso que Pedro está trazendo para aqueles irmãos. Olha, eu vou morrer, Paulo vai morrer, outros vão morrerem, a igreja vai passando, mas não importa, vocês têm aquilo que é fundamental, a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Deus que inspirou aqueles que a escreveram. Homens escreveram a Bíblia, mas Deus é o autor final. Tudo que está registrado porque foi conduzido por Deus na vida daquelas pessoas. Para que aquela manifestação fosse da graça de Deus para nós. A palavra aqui, movidos pelo Espírito Santo, movidos, transmite a ideia de algo impulsionado pelo vento. A ideia de um catavento, eu não sei se existe outra expressão que eu falaria, mas eu lembro que quando eu era criança a gente fazia um negócio chamado catavento. Já fizeram isso? Cortava as bordinhas, fazia assim, tal, punha um negócio de pontiagudo no papel e a gente saía fazendo aquilo. Hoje eu acho que as crianças não fazem mais isso, né? Talvez elas conheçam isso na internet, assim, num joguinho, mas elas não fazem. É para outro momento. A ideia do impulsionado pelo vento é isso. A força, aquilo que deu para eles condições, o que os moveu foi o Espírito Santo. Do mesmo jeito que um navio é levado pelo vento, quando ele usa aquelas grandes coisas para segurar o vento. Os autores bíblicos, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Crê nisso. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nós estudamos esse texto no grupo de terça-feira, ali na casa do Silvio, onde diz: toda escritura é inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia possui autoridade divina. Ela não é apenas um livro de religião ou religioso. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Ela é o único caminho da salvação e da graça de Deus. Como é que nós aplicamos isso e concluímos? O que eu percebo aqui é que Pedro não está escrevendo só para informar. Ele escreve para transformar a relação das pessoas com a palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, dá uma lidinha nisso aí. Aí você lê e vê informações, igual eu vejo vídeos que falam sobre a Bíblia, são só informações. Não, ele está fazendo isso. Ele está dizendo: olha,
Essa é a palavra e ela transforma. Leia e deixe a palavra de Deus crescer no seu coração. Então, como é que nós devemos responder a isso? Diante do que nos foi dado para a transformação, nós temos que simplesmente fazer uma coisa básica. Leia a palavra de Deus. Você tem algum problema? Eu não consigo ler, não consigo orar. Querido, leia a palavra de Deus. Eu não dou conta, force. Peça a misericórdia de Deus. Coloque metas e faça isso, porque é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado ou lido. Ela é o meio pelo qual vemos a glória de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Estou sentindo Jesus longe? Leia a Escritura. São elas que testificam de Jesus. Nenhum tratamento pastoral pode ser sem Escritura. Nenhum tratamento da alma pode ser sem Escritura. Ontem estávamos conversando, eu e mais 3 senhoras, e nós estávamos falando da importância da abordagem das pessoas que estão passando por necessidades, e que existe uma variedade. E eu disse para elas, eu concordo que certas abordagens elas não podem ser negadas, quando elas são, por exemplo, clínicas, médicas, e que precisam de um tratamento realmente. Mas para um cristão, a primeira abordagem é a luz da Escritura. Porque a Escritura salva, ela restaura, ela transforma. Leia a palavra de Deus. Segunda orientação, irmãos. Ore para que Deus abra os seus olhos. Peça a Deus. Crer na Bíblia, ouça o que eu vou dizer. Crer na Bíblia é um milagre da graça de Deus na nossa vida. Nós cremos porque Deus coloca convicções em nós a respeito da sua palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6, ele diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nós conhecemos tudo em Cristo, e é o que a Escritura nos apresenta. Ore. Ore para que Deus faça resplandecer no seu coração, na sua mente, e traga luz, como diz esse texto, e você tenha entendimento, conhecimento da glória de Deus. Porque você vai conhecer mais e mais de Cristo na Escritura. Precisamos orar. Senhor, abre meus olhos para a tua verdade. Não faça isso de forma mecânica, mas faça isso como um exercício de espiritualidade, de vida cristã. Terceira sugestão que eu lhe dou, pastoral. Compartilhe a palavra. Há poder na palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. O autor de Hebreus, a gente já estudou isso no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa. Por isso, quando nós falamos do Evangelho, não devemos apenas compartilhar ideias. Eu não vou compartilhar a minha ideia de cristianismo com alguém que não é cristão. Não. Eu vou testemunhar com alguém a respeito que eu conheço, mas que é a verdade de Deus. É a verdade de Deus que eu estou pregando e não a minha experiência. Ontem eu vi um rapaz defendendo numa entrevista, num podcast, sobre a fé dele com um rapaz que era ateu. E o ateu chegou no final, deu um abração nele. Nós pensamos igualzinho. Eu falei, meu Deus do céu. Ele diz, eu não posso tentar te convencer de nada, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu sei da minha experiência, eu sei disso, e compartilhou, e filosofou, e foi daqui, e foi aí. Eu falo, não, mas então nós somos iguais. Eu
ficou de pé, abraçou o cara e falou, nós pensamos igual. Eu falei, como assim? Compartilhar o evangelho é ir contra a cultura do mundo que nós estamos vivendo. A cultura do mundo contemporâneo é racionalista, é de negação. É de escárnio para com Cristo e a palavra de Cristo. Nós vivemos num mundo onde não só temos que crer, mas temos que viver o evangelho que é Cristo Jesus e temos que compartilhar o evangelho que é a palavra de Deus. Isso é fundamental. E Pedro está ensinando isso também para a igreja, nesse momento de crise. A igreja não vai ser só vocês, ela não vai parar aqui. Vocês têm que crer e vocês têm que compartilhar as Sagradas Escrituras. O papel é nosso. Para não dizer, ou dizendo, esse privilégio é nosso. Quarto, guarde a palavra no coração. Se hoje, por causa da sua fé, ou por alguma razão, alguém te pega e te prende e te coloca dentro de uma cela, para você não ter contato com ninguém. O quanto da palavra de Deus está na sua mente e no seu coração para você lembrar. O quanto da palavra de Deus vai ser o seu alimento dia após dia. Eu acho fantástico o apóstolo Paulo preso, naquelas testemunhos todos dele, nas cartas que ele escreve. A mente dele estava cheio do ensinamento de Cristo, da verdade de Deus, a ponto dele trazer aquilo sem nenhuma possibilidade de erro. E eu fico imaginando, meu Deus, como alguém é cheio da verdade de Deus dessa forma. Você já pensou nisso em algum momento? Ele não estava com os livros dele, ele não estava com os apontamentos dele, ele estava com a mente dele que foi preenchida, foi cativada, foi cultivada com a Escritura, e na hora, agora a Escritura vem na mente dele, consola o coração dele, ele está levando chibatada, ele está num lugar insalubre, fome, tudo molhado, comida ruim, tudo inadequado, e aquele homem lembrando e se alegrando, e dizendo, eu sou prisioneiro é de Cristo Jesus, não é de vocês não, romanos. Eu me alegro. Quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão, eu me alegro, na carta aos Filipenses? Ele estava preso. Eu só estou sugerindo para vocês, se imagine numa situação dessa, o quanto da Escritura vai estar na sua mente, no seu coração, para te alimentar a todo momento. Use a oportunidade que Deus está lhe dando e guarde a palavra de Deus no seu coração. O salmista, no Salmo 119, verso 11, eu amo esse texto. Guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Nossa. Memorizar e meditar a palavra fortalece a nossa fé. Quanto mais conhecemos a Escritura, mais percebemos a autoridade e o poder de Deus e da sua palavra. Finalizando. Pedro estava perto do fim da sua vida quando escreveu essa carta. Ele queria que a igreja permanecesse firme. Por isso ele aponta para algo que permaneceria para sempre. A palavra de Deus. Ela é confiável. Não porque ela é baseada no mito, em fábulas. Ela é confiável porque ela é mais segura que experiências extraordinárias. E porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, nós que somos povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, você, meu amado irmão, nós não dependemos de novas revelações. Não depende de experiências espetaculares e nem depende de filosofias humanas. Se você não crer na Escritura, você não crerá em Cristo e não será salvo.
E quando você é salvo, Deus começa a tratar a sua vida. E Deus começa a edificar a sua vida para a eternidade. E é isso que nós precisamos. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, grandes são as tuas coisas, as tuas obras. E nós vemos no decorrer da história, Pai, revelado nas Sagradas Escrituras, de forma perfeita, de forma maravilhosa, que o Senhor esteve revelando a sua bondade ao seu povo, não porque eles eram perfeitos, mas porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor não muda, porque o Senhor, ó Pai, revela-nos a sua bondade, porque o seu Espírito nos convence de que esta é a palavra do Senhor, a Bíblia. Ó Deus, obrigado porque nós temos esse privilégio, essa riqueza. E esteja nos levando ao Evangelho, Pai, em cada momento da nossa vida. Não permita, Senhor, que estejamos buscando em outras fontes aquilo em que o Senhor é a fonte única e eficaz. Trata a nossa alma, Pai, que em muitos momentos está machucado, nosso coração que está ferido, com o Teu Evangelho. Supra-nos. Ó Deus, cuida daqueles irmãos que estão aqui, que estão ouvindo o Evangelho através da internet, que, ó Deus, eles também sejam abençoados de forma poderosa, milagrosa pelo Senhor nesse momento. Ó Deus, acuda essas pessoas com o Teu Evangelho. Anima-os com as Tuas palavras, ó Pai, de bênção. Faça esse milagre na vida daqueles que precisam, Senhor. Nós te pedimos porque sabemos que o Senhor é esse Deus que opera milagres através da Tua verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos, Pai. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém.